Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos começar mais uma aula? Sabe o que eu estava pensando? Você está conseguindo colocar em prática os seus planos durante a quarentena? Como é difícil viver um evento histórico, não é? Nossa! No começo do ano a gente tinha lá vários planos, planos individuais, planos coletivos, metas, formas de organizar, formas de ver o mundo. E agora vem essa quarentena, ou melhor, agora vem o tal do coronavírus. E olha como ficou a nossa vida. A gente não tem controle nenhum. A gente está num momento de extrema incerteza. Isso traz ansiedade, isso traz medo, mas também traz uma possibilidade de viver algo novo, de se organizar de uma forma diferente, de fazer desse ambiente, desse mundo, um lugar melhor. O conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje também trouxe uma série de transformações sociais, econômicas e culturais e que, para quem viveu, foi extremamente difícil de suportar. Mas, de certa forma, esse evento impôs coisas que acabam determinando o mundo que a gente vive hoje. Vamos começar? O tema da aula de hoje é esse: Período entre Guerras, Crise de 1929. Parte 1. O período de entreguerra começa lá em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, e se encerra em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. E esse momento da história é marcado, primeiro, pela euforia econômica dos Estados Unidos, que cresceu pra caramba nesse período, se desenvolveu economicamente. Entretanto, no finalzinho dos anos 20 e começo dos anos 30, os Estados Unidos viveu uma das suas piores crises econômicas, políticas e sociais. Essa mesma sociedade foi da euforia ao fracasso em 20 anos. Bem, mas por quê? O que aconteceu? Na década de 1920, os países europeus estavam devastados e com a sua produção industrial e agrícola extremamente comprometida. A Europa enfrentava uma crise generalizada, tá? E os Estados Unidos passavam por pleno desenvolvimento econômico. Isso porque, a partir de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, que já era parceiro econômico dos países europeus, que fornecia lá os produtos agrícolas, não participou do conflito. E enquanto a guerra ia se desenvolvendo, a mão de obra industrial europeia, ou seja, os trabalhadores europeus, eles saíam das indústrias e iam para os campos de batalha. Como faltava uma série de recursos, a solução encontrada foi a importação de produtos industrializados de países que não estavam diretamente envolvidos no conflito, ou seja, quem? Os Estados Unidos. Como o país só vendia lá produtos agrícolas e passou a vender também os produtos industrializados, a indústria norte-americana, a indústria estadunidense, ela passou então a crescer com números exorbitantes. Os Estados Unidos vendia armas, munições e mantimentos básicos para os europeus. Entretanto, em 1917, os Estados Unidos decidem entrar no conflito ao lado da Tríplice Entente, da Inglaterra, né? Como estava descansado e muito bem preparado, os Estados Unidos realizaram uma descompensação na guerra, provocaram o fim do conflito. E quando foram lá assinar os acordos de paz, as cláusulas estabelecidas ali visavam beneficiar os Estados Unidos da América. Observe essa imagem. São de proximidade de uma estação de trem na Inglaterra, bombardeada por aviões e zeppelins durante a Primeira Guerra Mundial. O sistema de bombardeio da área foi realizado à noite. Note o tamanho da destruição. Meu Deus, impressionante, né? Saiba que essa destruição foi importantíssima para os Estados Unidos. Deve ser por isso que eles gostam tanto de guerra, né, Donald Trump? A verba que financiou a reconstrução da Europa foi enviada pelos Estados Unidos através de empréstimo. Mas a crise na Europa era tão grande que eles não conseguiam pagar as dívidas. E sobre dívidas não pagas corre o quê? Juros. Os Estados Unidos se tornaram os maiores credores mundiais e um dos países mais ricos do mundo. Desenvolveram extremamente a sua indústria e aperfeiçoaram as máquinas e as técnicas de produção industrial, como, por exemplo, o Fordismo, a linha de produção. Olha a imagem. Nós temos ali um trilho com carros sobrepostos e os trabalhadores vão conectando as peças, vão montando o carro conforme esse carro vai avançando sobre os trilhos. Isso traz uma aceleração da produção extremamente alta.
Enquanto os Estados Unidos crescia com suas indústrias, crescia também com suas técnicas de produção industrial. E ia muito além disso. Eles conseguiram desenvolver também a produção de energia, o transporte. Bem, vamos lá. Diante disso, a economia norte-americana, nesse pós-guerra, desenvolveu algo que a gente chama de sociedade do consumo. Tem um ciclo aqui composto no nosso slide que eu gostaria que vocês acompanhassem a partir da esfera vermelha. O ciclo de desenvolvimento econômico acabou levando nos Estados Unidos ao aumento do consumo interno. As pessoas com emprego começavam a comprar mais coisas, o consumo dentro dos Estados Unidos aumentou. Isso gerou um maior crescimento econômico com queda crescente de índices de inflação e desemprego. Ou seja, a economia se desenvolvia, as pessoas tinham grana, compravam mais, e isso gerava mais crescimento econômico e menor inflação e desemprego. Isso também gerou uma confiança em relação ao mercado. As coisas estão dando certo, então os bancos começaram a facilitar o empréstimo, o crédito. E com as pessoas que já tinham emprego e tinham crédito, começavam a comprar carros, telefones, geladeiras, rádios, ou seja, produtos que eram extremamente novos, incomuns, mas que foram inventados nesse período e se popularizaram na classe média. Só que quando elas compravam esses produtos, elas produziam de novo um desenvolvimento econômico pelo consumo interno. E isso gerava mais crescimento e por aí vai. Ou seja, a sociedade de consumo nos Estados Unidos estava desenvolvendo, de fato, várias áreas de sua sociedade. Sendo assim, houve uma grande produção industrial e surgiu até uma nova modalidade de comércio, que é o marketing, a propaganda. Figuras, por exemplo, como esportistas, estrelas de cinema, músicos, cantores, todas essas pessoas começaram então a se associar a determinados produtos e ao consumo de determinadas coisas. Isso porque o marketing agia levando as pessoas à ideia de que se elas consumissem um determinado produto, elas teriam liberdade e felicidade. Ah, que delícia, né? Quem não quer ser livre, ser feliz? Nessa sociedade, a resposta já era até dada. Se você quer ser livre, se você quer ser feliz, basta consumir. Olha a imagem da esquerda, a família feliz, não tem ninguém ali triste, o rapaz tem ali a sua guitarra, tem uma churrasqueira, o garoto tem uma bicicleta, a menina uma piscina, uma lancha ali. Ou seja, todos esses objetos compõem a ideia de uma família livre, de uma família feliz. Olha a felicidade da moça sentada numa poltrona, diante de uma televisão, lendo o jornal. E percebam que todos esses objetos que o cercam são industrializados. Então, a indústria se fez ali, se valeu do marketing, da propaganda, para associar o consumo à felicidade. Esses anúncios, essas propagandas, fizeram surgir uma expressão que é o American Life Way, ou seja, o estilo de vida americano, que é um estilo de vida associado à felicidade, à liberdade, mas principalmente condicionado ao consumo. Então, a gente tem objetos que até então não existiam, como a televisão, o rádio, os eletrodomésticos, como o aspirador de pó, a geladeira, o carro, o automóvel, né? E tudo isso faz parte dessa ideia de que viver livre e feliz, de acordo com a maneira americana, é viver em consumo. Bem, mas nem tudo são flores, viu? Aliás, essas flores acabavam ocultando um lado obscuro da década de 1920 nos Estados Unidos. Surgiu nesse período uma corrente conservadorista na política e na sociedade. Uma série de indivíduos contra a imigração começou a se mobilizar e se organizar, como, por exemplo, a formação da Ku Klux Klan, um grupo racista, discriminatório, que nesse período ganhou fôlego e adeptos. Eles eram contra afrodescendentes, imigrantes, socialistas, feministas, isso porque eles acreditavam que todos esses indivíduos eles eram opostos à liberdade e ao American Life Way. Na imagem da esquerda, os membros do Ku Klux Klan fazem uma passeata trajando suas roupas brancas. Conta-se que, antigamente, os filhos dos senhores de escravos usavam um lençol para cobrir a cabeça e assustar as crianças negras, filhas dos escravos. Diante dessa brincadeira é que se criou, por exemplo, esse traje da Ku Klux Klan. Outra coisa importante e interessante da gente analisar é que no cartaz está escrito American First, América primeiro.
Se eu não me engano, tem um político atualmente que usou lá nos Estados Unidos essa mesma frase para fazer a sua campanha. Tá, mas mudando de assunto. Essa onda de conservadorismo afetou até mesmo o consumo de álcool. Foi criado nesse período a chamada Lei Seca, que proibia o consumo e a fabricação de bebidas alcoólicas. Entretanto, a proibição levou à formação de máfias que vendiam clandestinamente as bebidas no mercado negro e que fortaleceu e enriqueceu os criminosos, como, por exemplo, lá o Al Capone, que também aparece na imagem. Essas imagens representam esse lado oculto da década de 1920, onde a sala de espera para pessoas negras era à parte, indicando então um segregacionismo, uma separação. Esses grupos radicais que usavam da religião para discriminar as pessoas ou para aplicar a sua violência contra elas. E também encenações públicas de pessoas desfazendo de bebidas alcoólicas porque a lei não permitia mais. A imagem de riqueza e desenvolvimento prevalecia nos Estados Unidos, porém ela não correspondia à realidade, principalmente na região sul do país. A riqueza gerada não era distribuída a toda a população. Prevalecia a concentração de renda, salários pagos aos trabalhadores ainda bastante baixos, sindicatos enfraquecidos, favorecia somente os empresários. E ainda existia intensa atividade especulativa ligada à bolsa de valores e ao mercado financeiro, cada vez mais popular e lucrativo. Bem, mas o que é esse negócio aí de bolsa de valores, de mercados financeiros? Vamos tentar entender? O que é mercado de ações? Você vai ver que esse mercado de ações tem relação com essa garota aqui, ó, a Betina, lembra? Que tinha enriquecido rapidamente e ia te contar como? Para a gente entender o que é mercado de ações, vamos pegar um exemplo hipotético. Faz de conta que eu inventei um aplicativo chamado de iFood, tá? iFood. Esse aplicativo é bem simples, ele leva comida para você. Daí você paga pelo celular e daí não tem muito contato. Você pode acessar todos os restaurantes da sua cidade, beleza? Eu inventei aqui agora, brilhante, né? Imagina que em tempos de pandemia, em que a gente tem lá um isolamento social, fica mais difícil da gente sair para comprar comida. Então, o que acontece é que a minha empresa está indo muito bem. Estou ficando rico, estou lucrando pra caramba. E há uma perspectiva de crescimento e de lucro na minha empresa muito alto. Ou seja, se esse mês eu faturei 20, no mês seguinte, provavelmente eu vou faturar 25, depois 30, depois 40, sei lá, por aí vai. Diante disso, eu posso fazer o seguinte, eu posso vender um pedaço, uma parte da minha empresa, e eu vou chamar essa parte de ação. Tá, mas por que eu vou vender? É porque assim, eu vou lucrar um dia, mas lá na frente, se eu vender uma parte dela agora, eu já ganho dinheiro hoje. Porque as pessoas sabem que eu vou lucrar, que a minha empresa vai crescer, então eu já vendo um pedaço dela, as pessoas vão pagar um valor alto por esse pedaço hoje, e daí eu já vou juntando dinheiro agora e eu posso aplicar, eu posso comprar outras coisas. Tá, mas aonde eu vou vender esse pedaço da minha empresa? Tá aí, na Bolsa de Valores. Eu vou até a Bolsa de Valores e vendo uma ação, um papel que representa, um título que representa uma parte da minha empresa. Quem vai comprar? Aí que entra a Betina, um investidor. O investidor é aquela pessoa que tem a grana, mas não tem a empresa. Então ele vai lá, compra uma parte da empresa, tá? E ele passa a participar dos lucros. Entretanto, se a minha empresa ela acaba crescendo mais do que a perspectiva, mais do que as pessoas imaginavam, o investidor ele pode lucrar não só com aquilo que rende, com os rendimentos de uma empresa, mas também com a especulação. Aí que entra. E se o investidor for esperto, se ele for inteligente, de acordo com essa concepção, ele pode comprar a ação de uma empresa que está desvalorizada e vender quando essa empresa se valorizar. Isso que, teoricamente, a Betina vai te ensinar a fazer. Claro que não é bem assim. Mas ela ia te ensinar técnicas para você comprar ações baratas e vender quando elas estiverem caras. Se você ainda não entendeu muito bem o que é isso, tem um vídeo no YouTube, o que são ações e como investir, tá? Que está ali também no slide. Só que tome bastante cuidado porque ele é um vídeo de propaganda, tá? Existe uma empresa chamada Easy Invest, tá? Que quer te ajudar a investir, ou melhor, quer lucrar em cima do seu investimento, que montou esse vídeo explicando o que são ações. Beleza? Bem, vamos encerrar por aqui porque é um conteúdo um tanto quanto longo.
tá? Mas, para a próxima aula, realize a atividade que está postada no Positivo On, leia da página 47 até a 50, tá? E até lá. Beijo!